Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz. Deus abençoe a sua manhã, o seu dia. Que Deus possa derramar o seu óleo de alegria, derramar sua força, sua fortaleza. Que Deus possa te levantar e te sustentar nessa manhã. E que o amor de Cristo Jesus venha estar em seu coração. Quero estar nessa manhã aqui compartilhando mais uma palavra para que a gente possa se fortalecer. Se você tiver um tempinho, sempre entra aqui para você assistir, né, para você ouvir uma palavra, porque eu creio que Deus vai falar aos nossos corações, mesmo que você esteja ocupada, né? Tira um tempinho, que seja 10 minutinhos, 5 minutinhos, que você vai ver como Deus ele vai falar ao seu coração. Porque às vezes a gente toma o nosso tempo com tantas coisas, mas não tiramos um tempinho para ficar com Deus. Não deixa isso roubar o que Deus tem para a sua vida de melhor, que é fortalecer a sua alma, fortalecer o seu espírito, para que você venha, sabe, se manter valente nos dias maus, nos dias difíceis, para que você venha, sabe, se fortalecer com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é que vai nos dar fortalecimento, sabe? A palavra do Senhor diz que vai chegar um tempo que a gente vai querer ler a palavra do Senhor e a gente não vai ter mais. Então hoje é o tempo da gente guardar ela no nosso coração, porque ela que vai te fortalecer, me fortalecer, fazer com que nós venhamos passar, né, pelas águas, passar, como diz a palavra do Senhor, pelo fogo, e a chama não vai arder, e a gente não vai, sabe, submergir. Então são coisas que a gente, no mundo, a gente não conhecia, mas que Deus preparou para mim e para você. Deus preparou algo grandioso para a gente, né, que é conhecer a verdade, conhecer a sua palavra. E eu vou estar sempre aqui, o tempo que Deus permitir. Eu vou estar sempre aqui para trazer uma palavra para você, que você possa compartilhar o vídeo com alguém, que você possa edificar a vida de uma mulher, edificar a vida de um homem, edificar a vida de uma amiga, de um amigo, de alguém que precisa conhecer Jesus. Porque eu sempre falo, eu não tenho, mas Jesus tem, né? Eu estou aqui como um canal de bênção, como uma influência de Deus, para que a palavra dele venha chegar. Deus permitiu, eu creio que Deus permitiu que hoje nós tivéssemos a internet, que hoje a gente tivesse um meio de comunicação da palavra do Senhor chegar. Então a gente vai usar a comunicação para que Deus possa falar aos corações, que Deus possa falar ao seu coração, amém? E a palavra do Senhor vem dizendo em Daniel 6, quando Daniel é lançado na cova dos leões, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vem dizendo em Daniel 6, né, onde o 6:27 vem dizendo assim, falando a respeito de Deus, ele livra, ele salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Vamos lá mais uma vez. O Deus, o nosso Salvador, o nosso Criador, ele livra, ele salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. A palavra do Senhor vem dizendo que Daniel foi livrado da cova dos leões. Por que lançaram Daniel na cova dos leões? Daniel, um homem, né, justo, um homem digno, né, um homem que andava na verdade. Daniel, um escolhido de Deus, um profeta do Senhor que foi chamado para pregar a sua palavra, né? Daniel que andava com fidelidade. Daniel, um homem de oração, um homem de busca, mas, né, não deixou de ser lançado na cova dos leões, não deixou de ser perseguido, não deixou de ser afrontado, mas a palavra do Senhor diz que Daniel não se corrompeu, né? Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã, eu não sei o que você está passando, mas você não se corromperá diante de uma afronta, diante de uma perseguição, diante de uma luta, diante de calúnias, diante de palavras que têm se levantado ao seu respeito que não estão nem acontecendo, porque eles, né, invejaram Daniel, porque Daniel ele foi constituído, né, sobre aquela província, ele foi constituído entre os 3 príncipes, ao qual Daniel era um deles. Mas a palavra do Senhor vem dizendo que Daniel se encontrava dentro dele um espírito excelente, né? De um homem, sabe, reto, justo, do homem com pensamento bom, do homem que via as coisas boas, né? Do homem que pensava como Deus pensava, né? O Espírito de Deus estava sobre Daniel e todos olhavam para ele e admiravam. A palavra do Senhor diz que quando Daniel soube que eles iriam fazer, né, um decreto
para lançar quem adorasse outro Deus, porque ali eles queriam que todos adorassem somente o Deus deles. Daniel se pôs a orar. Daniel era um homem de oração. Ele se punha de joelho 3 vezes ao dia e ele entregou aquela situação a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor vem dizendo que Daniel orava e dava graças diante de Deus, mesmo ele sabendo que ele poderia ser lançado na cova dos leões, porque ele ainda orou com a janela aberta, né? Ele foi lá e entregou nas mãos do Senhor as suas petições, entregou aquela situação, porque aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. E Deus ouviu a oração de Daniel, Deus ouviu as súplicas de Daniel. E a palavra do Senhor vem dizendo que Daniel foi lançado à cova dos leões. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus o livrou das mãos dos leões. Então, assim, Deus te dará livramento, seja o que for que possa te estar se levantando na sua vida, na sua casa, na sua família. Creia que Deus lhe dará o livramento. Labanda Rébia, consegue imaginar você dentro de uma cova de leões e você podendo ser esmigalhado, porque a palavra do Senhor vem dizendo que aqueles que o lançaram, depois o rei Dário os lançou, e muito rápido, antes deles fecharem a cova, todos aqueles leões já tinham esmigalhado todos aqueles homens e suas famílias, Labanda Rébia, Rabanda Shébia, porque aqueles que confiam no Senhor, Deus o livrará. Então creia no livramento de Deus, que hoje o mesmo Deus opera no meio de nós, não é diferente. Eu creio no livramento de Deus na minha casa e na minha família, então você creia que o livramento de Deus vai chegar para sua casa, porque aqui o rei falou que a partir daquele dia, todos naquela província iriam adorar o Deus de Daniel, o Deus que livrou Daniel da cova dos leões, ou seja, todos ali confessaram e dobraram seus joelhos, assim como a palavra do Senhor diz, que haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E aqui todos pararam de adorar os seus deuses, né? Deuses de pedra, deuses de barro, né? E confessaram e que iriam adorar somente o Deus de Daniel. Então confia, creia, porque o mesmo Deus que deu o livramento, ele operou na vida de Daniel, ele operará na sua vida e na minha vida. E não tenha medo, porque aqui eles queriam colocar medo em Daniel. Labanda Rébia queria Cobidaia oprimir Daniel, colocar Daniel no canto, queria tirar Labanda Sébia, aquilo que ninguém pode tirar, Rabanda Shebe, a presença do Senhor, o único que tem o poder de dar, Aribanda Shebe, é o Senhor. E eles queriam botar medo em Daniel, mas Daniel se pôs a orar, então se põe a orar, ora pela vida dos seus amigos, ora pela vida dos seus inimigos, ora por aqueles que te perseguem, por aqueles que te oprimem, por aqueles que querem ver o teu mal, ora para que eles possam ser alcançados, assim como Deus alcançou todo esse reino, toda essa província, Deus possa alcançar a todos. Então ora pensando bem, ora com pensamento bem, desejando bem, porque a palavra do Senhor diz para a gente não pagar mal com mal, mas pagar o mal com bem, porque aqui Daniel fez isso. Daniel orou para que Deus pudesse dar o livramento, e eu creio alcançar essas vidas que conhecessem um Deus verdadeiro, assim como ele livrou Sadraque e Mesaque da fornalha de fogo ardente. Deus também nos livra no dia de hoje, nos dá o livramento para nossa casa e para nossa família. Continua orando, continua buscando, que Deus lhe dará a resposta e lhe dará o livramento que você tem tanto orado ao Senhor. E que o poder do Espírito Santo de Deus que esteve sobre o Daniel, um espírito excelente, um homem que agia com integridade, um homem verdadeiro, um homem que se apartava do mal, porque é isso que o Senhor quer, que nós venhamos ter um coração como o do Senhor. Falamos para o Senhor nessa manhã: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito inabalável, um coração quebrantado e contrito diante de ti, aonde vai ouvir a sua voz e obedecer as suas palavras, aonde vai andar como Daniel andou, aonde nós passaremos e não nos corromperemos, estaremos no mundo, mas não vamos nos corromper com as coisas desse mundo.
Não vai prevalecer as coisas do mundo, mas vai prevalecer a Deus. Daniel não se contaminou. A palavra do Senhor diz que ele se separou dos manjares do rei. Então nós não nos contaminaremos, mas estaremos diante de Deus íntegros, né? Limpos. Permaneceremos na verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus possa te abençoar e falar mais ao seu coração. Amém? Creia que o Deus que livra, que salva, que opera sinais e maravilhas no céu e na terra, está aí com você. Ele operará sinais e maravilhas na sua vida, na sua casa e na sua família. Libertará, curará e salvará. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém?